Meu nome é Lilian. Tenho 30 anos e sou coronel do Exército. Amanhã, estarei sentada à mesa, de frente para meu pai e meu irmão, em uma reunião de contrato de defesa de alto risco. O detalhe? Eles não têm a menor ideia de que sou a ligação do Pentágono com a autoridade de aprovação final. Há 5 anos, deixei aquela casa sem olhar para trás. Eu havia me cansado de ser a decepção, a filha que jogou seu futuro pela janela ao escolher o serviço militar em vez da faculdade de administração. Meu pai me disse uma vez que o exército era para quem não tinha opções reais. Essa foi a última conversa significativa que tivemos. Hoje à noite, estou de volta para o jantar em família. Minha mãe falará sobre a promoção de Arthur, meu pai concordará com orgulho, e alguém me perguntará se ainda estou viajando muito. Não vou discutir. Não vou corrigi-los. Porque amanhã, quando o chefe deles me chamar de Coronel Chambers na frente de uma sala cheia de executivos, o silêncio falará por si só. Que eles tenham esta noite. Amanhã, tudo muda. A entrada da casa era mais estreita do que eu me lembrava. Meu carro antigo costumava caber ali com espaço de sobra, mas agora meu SUV preto alugado parecia muito imponente, muito fora do lugar, ao lado da envelhecida minivan da minha mãe. Desliguei o motor e fiquei em silêncio, deixando o zumbido do aquecedor sumir. Minhas palmas estavam secas agora, o que chamariam de calma militar, mas meu estômago ainda se revirava como antes de uma missão. A luz da varanda estava acesa, lançando um brilho amarelo acolhedor sobre o tapete de boas-vindas desgastado e a porta da frente desbotada. Nada havia mudado, nem os degraus rachados, nem as cercas vivas marrons precisando desesperadamente de poda, e certamente não a sensação que me esperava lá dentro, aquela mistura particular de ser invisível e hiperanalisada ao mesmo tempo. Toquei a campainha por hábito. Lilian, minha mãe chamou da cozinha. Ela não veio até a porta. Está aberta. Claro que estava. Empurrei-a e entrei. O mesmo aroma floral, a mesma parede de fotos emolduradas, a formatura do meu irmão, o casamento dele, seus 2 filhos. Nenhuma foto minha de uniforme. Nem mesmo o retrato de comissionamento que enviei há 5 anos. O jantar está quase pronto, minha mãe disse sem levantar os olhos enquanto eu entrava na cozinha. Arthur e Caroline estão a caminho. Arthur acabou de receber outra promoção, você nunca vai acreditar. Sorri educadamente. Que ótimo, mãe. Você terá que parabenizá-lo. Ele está liderando toda a equipe de integração de sistemas agora. Todos na empresa do seu pai dizem que ele vai longe. Essa frase, ir longe, costumava me assombrar. Sempre soava como um trem que eu havia perdido. Agora, era apenas ruído. A mesa da sala de jantar estava posta para 6. Não havia cartão de nome, mas o lugar era implícito, Arthur na cabeceira, papai à direita dele, mamãe entre eles, e eu em algum lugar que não importava. Arthur e Caroline chegaram exatamente na hora, como sempre. Ele vestia o tipo de blazer que diz sou importante, mas sem muito esforço, e ela trouxe uma garrafa de vinho que nenhum de nós realmente apreciaria, mas todos fingiríamos apreciar. E aí, Lili, Arthur disse, me abraçando brevemente, já olhando por cima do meu ombro em direção ao pai. Quanto tempo? 5 anos, respondi. Ele piscou, claramente incerto se eu estava brincando. Eu não estava. Comemos rosbife, purê de batatas e a mesma salada que minha mãe fazia desde que eu tinha 10 anos. Arthur dominou a conversa sem esforço, detalhando reestruturações corporativas, bônus de desempenho e o que sua equipe estava fazendo para o braço militar da empresa. Meu pai parecia que ia chorar de orgulho. E você, Lilian, minha mãe se virou para mim, seu sorriso educado, mas vazio. Ainda viajando com o exército? Tomei um gole d'água. Mais ou menos. Ainda capitã? Papai perguntou, os olhos sem sair do garfo. Algo assim. Deve ser difícil estar sempre em campo, Arthur acrescentou. Quer dizer, nenhuma estratégia de longo prazo, certo? Apenas seguindo ordens. Não respondi. Não precisava.
Meu uniforme ainda estava cuidadosamente dobrado na parte de trás da minha mala, lá em cima, a insígnia da águia prateada refletindo a luz através do tecido. Amanhã, eles descobririam quanta estratégia eu era responsável. Por enquanto, deixei-os falar. Seria a última vez que falariam por cima de mim. Passei a maior parte da noite no meu antigo quarto, sentada na beirada de uma cama de solteiro coberta pelo mesmo edredom de retalhos que minha avó havia costurado quando eu tinha 12 anos. As paredes ainda estavam forradas com relíquias de uma versão de mim em que eles haviam acreditado, troféus de basquete, certificados de honra, cartas de aceitação universitária. Cada conquista anterior ao momento em que entrei para o corpo de treinamento de oficiais da reserva. Depois disso, tornei-me um conto de advertência nesta casa. Não havia artigos emoldurados sobre meus prêmios de cibersegurança, nem fotos das minhas missões, nem certificados marcando minhas promoções a major e depois a tenente-coronel. A conquista mais significativa da minha vida, coronel pleno no comando cibernético do Exército dos Estados Unidos aos 30 anos, era completamente invisível neste lar. Lembrei-me do dia em que lhes contei sobre a bolsa para o corpo de treinamento. Eu esperava hesitação, mas não o desgosto. Meu pai me olhou como se eu tivesse me jogado fora. Os militares são para pessoas que não têm potencial real, ele havia dito. Você sempre foi destinada a mais. Ele quis dizer a versão dele de mais, é claro, um MBA, um escritório de canto e, idealmente, uma posição sob sua asa na Bridgepoint Solutions, a mesma empresa de defesa à qual ele dedicou sua vida. Sempre foi para ser Arthur. E quando Arthur se encaixou nesse molde sem esforço, a narrativa familiar estava completa. Eu não era a filha que escolheu um caminho diferente, eu era a filha que desperdiçou o seu. Lá embaixo, ouvi o eco de risadas, a risada grave do pai, a suave da mãe, a confiança estrondosa de Arthur. O som de uma tribo reunida em torno de um sucessor escolhido. Eu havia me acostumado com isso, mas a ironia era quase poética agora. Arthur acabará de ser promovido para liderar a equipe de integração de sistemas no contrato militar que eu agora supervisionava. Ele não sabia. Nenhum deles sabia. Amanhã, às 9 horas, eu entraria na Bridgepoint Solutions em uniforme completo, faria um briefing para o Conselho Executivo como ligação do Pentágono para o Projeto Guardião e avaliaria a mesma estratégia técnica da qual Arthur se gabou no jantar. De volta ao meu quarto, abri minha mala e tirei o uniforme perfeitamente passado. Minhas fitas e medalhas alinhadas com precisão. A insígnia de coronel brilhava sob a luz suave. Verifiquei se havia fios soltos e poli os botões com um pano que sempre carregava. Minhas mãos se moviam mecanicamente, ritual sobre emoção, porque amanhã não era sobre vingança. Era sobre precisão, presença e desempenho. Era sobre finalmente deixá-los ver quem eu havia me tornado, em uma linguagem que eles não poderiam interromper ou menosprezar. Na manhã seguinte, cheguei a Bridgepoint Solutions 15 minutos antes do previsto. O estacionamento já estava cheio de funcionários em trajes de negócios, apressando-se pelas verificações de segurança com crachás e pastas. Estacionei na vaga reservada marcada, saí em uniforme completo e ajeitei o colarinho. As cabeças se viraram enquanto eu passava pelo posto de controle da frente. Alguns olhavam, outros se endireitavam, mas ninguém questionou por que eu estava ali. Bom dia, coronel, o guarda na entrada disse, escaneando meu crachá. Seu tom era afiado, respeitoso, o tipo de saudação que eu nunca ouvi na casa do meu pai. Lá dentro, ignorei a recepção e peguei o elevador para o andar executivo. Eu havia memorizado a planta do andar semanas antes, sem surpresas, sem hesitação. Quando as portas se abriram, a primeira pessoa que vi foi Arthur. Ele estava perto da janela do corredor, folheando um tablet de apresentação elegante. Sua postura estava relaxada até que ele me viu sair. Ele piscou. Lilian? Por que você está? O que é isso? Não parei. Bom dia, Sr. Chambers. Estou aqui para a revisão do projeto. Atrás dele, a voz do meu pai ecoou antes que ele aparecesse. Ele estava em uma conversa profunda com dois homens de ternos azuis marinhos idênticos. Então ele me viu e congelou. Lilian, o que está acontecendo?
Por que você está vestida assim? Ele perguntou, os olhos semicerrados em confusão. Ele olhou para mim, depois para os outros no corredor, avaliando suas reações. Ele estava entendendo, muito lentamente, que algo estava errado. Antes que eu pudesse responder, uma mulher alta com cabelo branco curto virou a esquina. Helena Stings, CEO da Bridgepoint Solutions, parou no meio do passo quando me viu. Então sua expressão se abriu em um sorriso. Ela caminhou diretamente em minha direção e estendeu a mão. Coronel Chambers, não percebi que você estaria presente pessoalmente. Um prazer. Apertei a mão dela. Eu estava na área. Achei que seria útil acompanhar o briefing pessoalmente. Absolutamente, você vai levar a sala só por estar aqui, Helena disse com uma risada. Então, virando-se para o grupo atrás dela, para aqueles que não sabem, está a Coronel Lillian Chambers, nossa ligação do Pentágono para o Projeto Guardião. Ela tem autoridade de aprovação final para todas as integrações militares neste projeto. Foi como se o ar tivesse sido sugado do corredor. Não olhei para meu pai ou irmão então. Não precisei. O silêncio deles me disse tudo. Entramos juntos na sala de conferências. Meu nome já estava em uma placa na cabeceira da mesa, ao lado do de Helena. Sentei, revisei minhas anotações e esperei. A equipe começou a entrar, diretores, engenheiros, líderes de projeto. Cada um se apresentou a mim com a cortesia cuidadosa reservada para pessoas que poderiam atrasar ou dar luz verde a milhões em financiamento. Alguns ficaram surpresos por eu ser tão jovem, a maioria ficou surpresa por eu ser mulher. Ninguém perguntou duas vezes depois de ver a insígnia. Arthur e meu pai foram os últimos a entrar. Sentaram-se mais abaixo na mesa, rígidos e quietos. A reunião começou pontualmente às 9 horas. Helena abriu a sessão, então me passou a palavra. Ao começarmos, gostaria de agradecer a Coronel Chambers por se juntar a nós pessoalmente. Sua supervisão tem sido inestimável, e sua orientação técnica já refinou aspectos-chave de nosso projeto de protocolo cibernético. Levantei-me, fiz um briefing para a sala sobre os marcos atuais e, em seguida, delineei as mudanças críticas que esperava que fossem implementadas antes da próxima rodada de financiamento. Fiz contato visual com cada orador. Fiz perguntas. Solicitei documentação. E então foi a vez de Arthur. Ele se levantou lentamente, claramente inquieto. Como líder de integração de sistemas, estive desenvolvendo uma nova estratégia de implementação para a fase 2, ele começou, sua voz falhando. Eu acredito que se alinha com nossos objetivos de desempenho. Esperei, de braços cruzados, deixando-o terminar. Então falei. Senhor Chambers, eu disse, neutra e profissional, poderia esclarecer como seu método proposto considera os limites de latência especificados em nosso último memorando do Pentágono? Ele piscou. Ah, posso revisar essa parte. Você precisará, respondi. Nossos benchmarks não são negociáveis. Por favor, revise o rascunho do protocolo e o envie até o final do expediente de quinta-feira. Ele assentiu rapidamente. Sim, senhora. Por um momento, a sala ficou em silêncio. Então seguimos em frente. Assumi o controle do próximo item de discussão como se nada tivesse acontecido. Mas tudo havia acontecido. A reunião terminou pouco depois do meio-dia. Helena encerrou com algumas observações sobre transparência e colaboração, então se virou para mim. A Coronel Chambers permanecerá no local até amanhã para avaliações de acompanhamento. Por favor, estendam acesso total e apoio. Este projeto é crítico tanto para a segurança nacional quanto para nossas futuras parcerias. Enquanto as pessoas começavam a sair, senti olhares demorados, não mais com curiosidade, mas com reconhecimento. Minhas credenciais não eram mais um mistério. Eu havia conquistado meu lugar à mesa, e eles sabiam disso. Meu pai pairava no corredor depois, logo do lado de fora das paredes de vidro da sala de conferências. Ele parecia um homem que havia entrado em uma sala esperando aplausos e encontrou um tribunal. Lillian, ele disse,
uma vez que estávamos a sós, ainda buscando um tom de autoridade. Precisamos conversar. Assenti. Seu escritório. Ele hesitou, então gesticulou pelo corredor. Lá dentro, o ar parecia mais pesado. Minha mãe já estava lá, sentada rigidamente em uma cadeira de visitante. Arthur estava perto da janela, braços cruzados, mandíbula travada. Os três juntos, meu júri da infância. Não me sentei. Fiquei à vontade, mãos cruzadas atrás das costas. Calma. Irredutível. Você é coronel há quanto tempo? Meu pai perguntou, finalmente. 6 meses, respondi. 6 meses, ele repetiu, oco. E você não nos contou. Contei, eu disse baixinho. Enviei convites para minha cerimônia de promoção, e-mails, artigos. Deixei mensagens de voz. Nenhum de vocês respondeu. Ele abriu a boca, mas minha mãe o interrompeu. Não sabíamos o que isso significava, ela disse. Coronel, isso soa alto, mas não entendíamos. Por que você não explicou? Porque parei de tentar justificar meu valor, respondi. Toda vez que eu ligava, a primeira pergunta era sobre os projetos de Arthur ou seus números trimestrais. Vocês nunca perguntaram sobre mim, a menos que fosse para sugerir que eu largasse o exército e voltasse para casa. Achamos que você estava presa, Arthur disse, tipo, mudando de base para base, nunca realmente indo a lugar nenhum. Olhei para ele. Você disse ontem à noite que as pessoas no exército apenas seguem ordens. Você riu enquanto dizia. Ele se mexeu desconfortavelmente. Eu não sabia que você estava fazendo isso. Você nunca perguntou, eu disse novamente. Minha mãe pegou a bolsa, então parou. Lilian, eu não sei o que dizer. Deveríamos ter estado na sua comissão, na sua formatura, em tudo. Pensei que você estivesse nos afastando. Não, eu disse. Eu apenas parei de esperar que vocês aparecessem. O silêncio que se seguiu foi denso, desconfortável, mas necessário. Meu pai pigarreou. Então, o que você quer agora? Reconhecimento público? Um pedido de desculpas? Uma manchete no boletim da empresa? Balancei a cabeça. Não quero nada além do que sempre mereci, respeito pelo meu trabalho, pelas minhas decisões, pelo fato de que não falhei só porque não segui o projeto de vocês. Arthur finalmente se afastou da janela. Você avaliou minha apresentação hoje, e foi justa, ele disse, mais baixo agora. Você não me humilhou. Eu não estava lá para isso, respondi. Eu estava fazendo meu trabalho. Ele assentiu lentamente. Foi impressionante, honestamente. Você foi imponente. Pode ter sido o primeiro elogio genuíno que já ouvi dele. Meu pai se levantou, mas não se aproximou. Você construiu algo que não entendemos, ele disse. Isso é por nossa conta. Achamos que sabíamos mais. Nós não sabíamos. Pela primeira vez, vi hesitação em sua voz, não derrota, mas um começo. Ele estendeu a mão, não para mostrar, mas em um gesto que reconheci de toda a promoção militar pela qual já havia passado, uma oferta silenciosa de respeito. Coronel Chambers, ele disse, a voz rouca, eu lhe devo um pedido de desculpas. Eu a subestimei completamente. Peguei sua mão. Aperto firme. Sem amargura, apenas encerramento. Eu aceito. Minha mãe piscou rapidamente, então se levantou. Gostaríamos de tentar de novo, se você nos deixar. Um passo de cada vez, eu disse. E pela primeira vez em anos, acreditei que isso realmente poderia acontecer. 6 meses depois, meu apartamento em Washington DC estava silencioso, mas cheio. A sala de estar em plano aberto tinha vista para o Potomac, um horizonte limpo além das janelas. Minha estante guardava medalhas escondidas entre livros de cibersegurança e algumas menções de missão emolduradas. Não muito, apenas o suficiente. Naquela noite, minha família se juntou a mim para jantar na minha mesa, no meu território. Meu pai foi o primeiro a chegar,
carregando um artigo emoldurado. Achei que você gostaria de uma cópia, ele disse. Era um artigo impresso de um jornal de defesa, cobrindo o sucesso do Projeto Guardião. Minha foto estava no centro, eu em uniforme completo, ao lado do General Miller e Helena Stinks. Ele me entregou como se fosse algo frágil. Eu o tenho no meu escritório há alguns meses, acrescentou, os olhos não se encontrando totalmente com os meus. Obrigada, pai, eu disse. Isso significa muito. Minha mãe veio alguns minutos depois, segurando uma forma de torta quente com as duas mãos. De maçã, ela disse com um sorriso sem jeito. Ainda é o seu favorito, certo? É. Ela olhou em volta do apartamento. Tão limpo, tão organizado. Não sei como você consegue manter assim. Eu quase respondi com uma piada, hábito militar, mas decidi não fazê-lo. Ela estava se esforçando, não precisava de comentários. Arthur e sua esposa chegaram por último, trazendo uma garrafa de vinho caro e um tipo estranho de facilidade que eu não esperava. Depois do jantar, enquanto os pratos batiam na pia e a conversa se voltava para elogios silenciosos, Arthur me puxou de lado. Eu implementei a estrutura de lançamento que você mencionou, ele disse. A equipe não gostou muito no começo, mas funciona melhor do que a que tínhamos. Você disse a eles de onde tirou isso? Ele sorriu timidamente. Eventualmente. Depois de deixá-los acreditar que eu era um gênio por uns 5 minutos. Eu sorri de lado. Desde que esteja funcionando. Ele assentiu. Está. E você também? Quer dizer, você realmente se arrumou. Acho que você nunca disse isso. Não, eu não disse. Bem, estou dizendo agora. Do outro lado da sala, vi meu pai examinando as medalhas na prateleira. Seus olhos pararam em uma em particular, a citação de defesa cibernética por combater uma violação estrangeira que quase paralisou 2 redes federais. Li sobre essa, ele disse baixinho. Não percebi na época que você estava liderando. Eu estava, respondi. Ele não acrescentou mais nada. Apenas assentiu. Não foi um desfile. Não foi um final de filme. Mas foi real. E isso o tornou melhor. Mais tarde naquela noite, durante o café e a torta da minha mãe, meu pai ergueu o copo em um brinde silencioso. A Coronel Lillian Chambers, ele disse, que provou que seu valor não é encontrado em seguir o caminho de outra pessoa, mas em trilhar o seu próprio. Todos nós erguemos nossos copos. Olhei ao redor da sala e vi algo que nunca havia visto crescendo: reconhecimento. Não pena, não tolerância, mas o tipo de respeito conquistado que ninguém poderia tirar de volta. E naquele momento, soube algo importante: a vitória não estava em eles finalmente me verem. Estava no fato de que, mesmo que não tivessem, eu ainda teria continuado. Pensei que precisava da aprovação deles, que um dia, se eu trabalhasse duro o suficiente, eles finalmente me viriam. Mas a verdade é que não precisava do reconhecimento deles para ser real. Eu já era o suficiente. Entrar naquela sala de reuniões de uniforme não era vingança. Era clareza silenciosa. Eu não precisava explicar quem eu era, minha presença fez isso por mim. Eles me disseram uma vez que eu estava desperdiçando meu potencial, que eu nunca me tornaria nada. E, no entanto, lá estava eu, liderando o projeto em que eles construíram suas carreiras. Aquele momento não curou tudo. Não apagou o passado. Mas fez algo melhor, provou que eu nunca precisei seguir o caminho deles para criar valor. Obrigada por ouvir o relato de Lillian. Você teria aceitado se reaproximar da família? Conte aqui nos comentários, queremos muito saber. Se você gostou dessa história, por favor curta e compartilhe esse vídeo para nos apoiar a trazer cada vez mais relatos inspiradores, e se inscreva no canal para não perder nenhuma história. Até o próximo vídeo.